Olá, gente querida, parceiras e parceiros do setor cultural, artistas, produtores, gente que se interessa por arte e cultura. Eu sou Bárbara Damasio e está no ar mais um episódio da websérie Cultura e Informação, um espaço de diálogo sobre políticas públicas culturais e o fazer artístico em suas diversas dimensões. Aqui comigo, dividindo a entrevista, a bancada, a conversa, minha querida Elaine Kalov, ela que é produtora cultural e vai me ajudar a conduzir essas conversas tão interessantes sobre o fazer cultural, sobre a política pública cultural, tão importante essa pauta. Ela é especialista em gestão cultural, formada em produção executiva para TV e cinema. Foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Itajaí, é integrante das câmaras setoriais de audiovisual, produção cultural e música do mesmo conselho. Compõe a diretoria do Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, é conselheira da Cinemateca Catarinense e, além disso tudo, gente, é musicista, percussionista e também tradutora e formada em letras. Olha o currículo dessa mulher, gente. Pois é, já cansei, Bárbara. Posso ir embora já? Já deu? Obrigada pelo convite por estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver assistindo a gente. Não, ela e ouvindo. Ouvindo e assistindo. Ela também é diretora, produtora executiva desse projeto e quando a gente pensou esse formato, nós estávamos quase saindo da pandemia, né, Elaine? Agora a gente tem tanto para conversar sobre esse assunto, o impacto da pandemia no setor cultural, na indústria cultural. E a verdade, tudo que a gente vai falar aqui sobre políticas públicas para a cultura, sobre as diversas formas de cultura, de profissionalização, nada mudou, né? Nada disso mudou. Então, o assunto continua sempre atual. Lembrando que você pode nos assistir via canal Maestro, Café Maestro Produções, no YouTube, e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Cultura e Informação conta com patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Sorrir. Vamos à nossa pauta de hoje. Você já parou para pensar sobre direito autoral? De quem são os direitos daquela música que toca em todo lugar, daquela foto que circula na internet, daquela obra de arte que todos já fizeram suas versões? Para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber a convidada, a advogada e especialista em cultura e entretenimento, Nanajara Piazentin. Há mais de 10 anos, ela presta assessoria jurídica a diversas empresas do ramo cultural, com experiência e conhecimento de toda a dinâmica das indústrias criativas. Realizou projetos, ações culturais e comerciais nas mais variadas áreas artísticas. Foi conselheira municipal de políticas culturais de Balneário Camboriú, representante suplente da Câmara Setorial de Audiovisual e diretora executiva da Cinemateca Catarinense. Atualmente está presidente do BC Criativo, coordenadora de cultura livre do Creative Commons Brasil e conselheira do Fundo de Cinema de Florianópolis. Nossa, eu tô assim tão maravilhada com essa. O currículo já deu. Acabou o tempo do episódio, gente. Com essas vambora. mulheres tão maravilhosas, junto dos bons que a gente fica melhor, né? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Prazer estar aqui. Olha, apesar de ter esse nome Nana Chara, a gente só fala Nana, tá, gente? Então vocês vão acostumando. Pode chamar direto de Nana, que fica mais fácil. A gente consegue conversar assim. Que bom. Nana, fala pertinho do mic, não esquece. Já viu o pessoal lá da técnica fazer Pode assim. deixar. Bom demais. Nana, explica pra gente, resumidamente, o que é direito autoral, já para sintonizar quem está nos ouvindo e nos assistindo. Direito autoral é o direito que protege as criações artísticas, as criações do espírito, as obras intelectuais, as obras acadêmicas. Então, tudo que é criado por uma pessoa, por um ser humano, com uma finalidade estética, que a gente vai dizer, né, que a legislação vai dizer, ela é protegida pelo direito autoral. Olha, a minha experiência é mais na música, né? Porque também eu não falei meu currículo, mas ele também é bom, né, amiga? Acho que depois você fala, né? A gente põe na descrição, então. E aí a gente tem essa questão do ECAD, né? Mas também é um setor muito confuso para mim. Assim, a gente não entende no setor da música como que esse repasse é feito aos compositores. Sim, enfim. gera bastante dúvida, né? Eu acho que o direito autoral é uma área
que os artistas não estão estão mais preocupados em criar, em fazer as suas obras, mas eu acho que quanto antes se apropriar de alguns conceitos básicos do que é esse direito autoral, de como que faz para proteger a sua obra, né, fica mais fácil de você se apropriar da tua carreira e de você ter uma gestão melhor da sua carreira, né? O ECAD, claro, é o nosso órgão que vai falar sobre execução pública de músicas, né? E a gente tem diversos órgãos que são fiscalizadores e regulatórios, como a Ancine vai falar de obras audiovisuais, enfim, cada área cultural vai ter assim a sua especificidade com relação ao direito autoral, né? O primeiro passo para um artista se proteger seria se cadastrar em alguma associação específica? No caso da música, sim, né? No caso da música, audiovisual, sim. Cada uma vai ter seu órgão, né? Que você deveria fazer esse registro. No caso do audiovisual, como eu falei, Ancine. As associações que a gente tem na música são 7 associações hoje, 7 ou 8 associações que você pode fazer o seu cadastro para você receber pela execução pública da sua música. E o que difere o direito autoral do direito patrimonial? O direito autoral ele tem 2 dimensões, né? A gente segue aqui no Brasil que a gente costuma falar de direito do autor, né? Que é um sistema que advém da Europa, que é um pouquinho diferente do sistema que é dos Estados Unidos, que é o copyright, que a gente vai falar mais sobre reprodução. Então, o nosso sistema ele é dividido em direito moral e direito patrimonial. O direito moral ele vai falar ali sobre a criação, sobre o direito de paternidade, que é você nomear, você ter o direito de ser acreditado, o direito de ter sua obra íntegra, o direito de modificação. Então, ele está mais alinhado umas questões do autor. E a gente segue esse sistema. E o direito patrimonial é o direito de comercialização, de você dispor da sua obra livremente. É o direito comercial, esse que você pode livremente pactuar, vamos dizer assim, né? Circular a tua obra, que é o copyright, que é o direito de reprodução. Elaine, de repente tu pode comentar sobre a questão do cinema, que é a área que tu atua mais fortemente no momento, como que se dá a questão do direito autoral nos filmes, né? E documentários. Cara, um filme hoje ser feito sem uma consultoria jurídica é suicídio da produtora. Porque, assim, você tem todo vou usar o termo em inglês, o pessoal usa bastante, né? Principalmente quando você trata com distribuições internacionais, que é o clearance chain. Isso. Porque você tem que mostrar que desde a hora que você adquiriu os direitos do roteiro até a hora que você pôs o filme na tela, ou você pagou alguém para escrever o roteiro para você comprou um argumento, toda essa cadeia de pessoas que trabalharam e que têm direitos de autor na obra, você tem que ter contrato com todo mundo, mesmo que essa pessoa tenha cedido, né? De repente você tem uma música que alguém cedeu. Sabe, a gente vê crédito de filme, né? Gentilmente cedido, por não sei o que, significa que está lá acreditado, que é isso que você falou do copyright, exatamente, né? Está acreditado, você nunca pode usar nada sem dizer de quem é. Né? Me corrija se eu estiver errada. Mas você tem que ter um contrato, tem que ter um termo de cessão, tem que ter, que aí é o termo com ônus, sem ônus, que ou seja, recebendo ou não recebendo por isso, né? Mas toda a cadeia, isso é o chain, né? O clearance chain, toda a cadeia precisa ter esse contrato e estar ciente de que você está usando uma obra, um produto daquela pessoa. Entendeu? Isso vai desde lá do primeiro cara, da pessoa que escreveu o argumento, a primeira palavra do argumento, às vezes o título da obra, se é baseado num livro, você tem que ter a compra desses direitos do livro, quem compôs trilha sonora, tudo que existe uma criação tem que ter todo esse processo de contrato. Isso aí. Nossa. E no caso do filme, a gente está cedendo para o produtor. Então, a gente sempre vai fazer essas sessões via contrato, né? Uma sessão, a gente sempre tem que ser escrita, porque a gente está abrindo mão de todos os direitos numa sessão. Né? E esse produtor, para ele poder comercializar esse filme... Mas todos os direitos para aquela obra específica. O cara não pode pegar, por exemplo, eu compus uma música para o filme, ele usar onde ele quiser, não. Exatamente, e a gente sempre pressupõe, né, os contratos eles são restritivos, então ele é bem específico para aquela finalidade. Então, por isso que os contratos
de direitos autorais, eles normalmente são bem extensos e bem definidos, assim, cláusulas por cláusulas, bem específico mesmo, porque se não tiver no contrato, não está autorizado. Exatamente. Às vezes você tem 2 páginas de um papel A4 só dizendo onde pode ser usado, territórios que podem ser usados. Se a produtora vai negociar, por exemplo, só América Latina e Europa, qualquer território... E formatos, né, os suportes, tudo isso tem que estar incluído nesses contratos. É bem específico. Acho que o do audiovisual é o mais detalhado nisso, né? É um dos mais detalhados. Da música também. O da música também é bem detalhado. Então... A gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão do domínio público. Para mim, que trabalho com a música, a nossa conversa aqui toda, eu estou pensando na minha área, né? E fica mais fácil pensar o que é um domínio público. Mas tu pode explicar para a gente do que se trata exatamente? Claro, um domínio público é quando uma obra já não tem mais os direitos patrimoniais. Né? Então, você não precisa mais pedir autorização para fazer um uso daquela obra. Né? E ele tem muito a ver, o domínio público, com o estímulo à criatividade. Né? É como as limitações do direito autoral também têm a ver com isso. Né? Porque o direito autoral ele não é soberano, não é para sempre. Então, ele é fruto, né? Todas as obras criativas, elas são frutos de uma evolução da sociedade também. A gente precisa também manter esse espírito criativo de uma forma livre também. E o domínio público tem a ver com isso, que a gente possa dispor de algumas obras que são patrimônio da humanidade também, né? Livremente. E isso torna um ambiente criativo para você poder utilizar uma obra, fazer um remix com uma tranquilidade, uma segurança maior, para você utilizar, fazer obras derivadas, enfim, o que a sua imaginação puder compor. E funciona assim, cada país ele tem uma data, né? um prazo de validade. Um prazo de validade. Claro que assim, os países signatários da Convenção de Berna, que ela estabelece um prazo mínimo de 50 anos. E aí cada país pode estabelecer mais, mas não menos que 50 anos. Então, funciona assim, vida do autor, essa é a regra geral, tá? Vida do autor mais 50 anos, de acordo com a Convenção de Berna. Brasil, 70. Estados Unidos, 95. Então, veja, tudo por causa do Mickey. Exatamente, tudo por causa do Mickey. Teve um lobby muito grande, era 75. Era 70, né? Era 70 Isso, também, 75, eu acho. 70, 75, e aí, porque quando estava para vencer... Exato, o Mickey iria entrar, não gosto dessa palavra cair em domínio público, mas entrar em domínio público. Teve um lobby muito grande da Disney para que se aumentasse esse prazo de proteção da obra, né? Então, os Estados Unidos hoje é 95 anos. E no Brasil são 70 anos, então. 70 anos. E a gente consegue citar alguns casos famosos aí de domínio público? Tem vários. Então, todo 1º de janeiro do ano, entram várias obras em domínio público. Que bacana essa informação. Várias obras. A gente tem um site, dominiopublico.org, que tem algumas obras que você pode fazer uma pesquisa lá. Enfim, por exemplo, e tem lugares, por exemplo, que é isso assim, para obras no geral. Aí a gente tem uma regra específica que é para obras fotográficas e audiovisuais. A gente conta esses 70 anos a partir da data do lançamento. Então, se você quer saber se uma obra está em domínio público, você vê a data de lançamento daquele filme ou daquela publicação daquela fotografia. Ou então, se é qual é outro tipo de obra, vida do autor mais 70 anos. E aí pode utilizar aquela obra sem pedir autorização e com uma tranquilidade muito maior. Asa Branca já é domínio público? Asa Branca, quando foi a morte de... Não faz 70 anos ainda. As nossas obras musicais, elas estão mais restritas ali à década de 30, por ali, né? E tem alguns casos famosos, né? Domínio público, as cantigas de rodas. Cantigas de roda já são, né? Domínio público. Nossa, é muito interessante. Mas aí entra uma outra coisa que ainda mais agora com essa onda, né, YouTube, todo mundo grava tudo, põe vídeos, não sei o quê. Quando a gente entra, assim, uma música que o autor, vamos falar de música clássica, por exemplo. O autor morreu há 200, 300 anos, mas aí a orquestra XY aqui gravou. E aí? Exato. Aí a gente entra nos direitos conexos, porque o intérprete também tem o direito. E não é porque, não sei, uma obra do Mozart já está, a composição ela está em domínio público, mas o fonograma
você não pode utilizar esse fonograma sem pedir autorização para quem gravou aquela música. Está percebendo que dá para ficar umas 3 horas falando aqui disso, por isso né? Que é bem delicado e assim, e também muito interessante, né? Porque é um tema que não se esgota. A gente hoje abre, navega na internet, sempre tem notícia de que violação de direito autoral, alguém plagiou, sabe? Então é um tema que a gente está sempre sendo impactado por ele, né? E consumindo muita obra que é protegida por direito autoral, né? O tempo todo. Como os artistas recebem? Quem fiscaliza? Como eu vou me cadastrar? Eu tenho uma música, se alguém reproduzir essa música, como que esse direito autoral vai cair na minha conta? Isso como é que é o processo? Só vai cair na sua conta se você tiver registrada numa associação e também no ECAD. Então, senão, você não recebe pela execução pública da sua música. Por exemplo, outra dúvida de musicista mesmo. Os bares pagam para o ECAD algum tipo de direito autoral. Mas como é que o ECAD sabe a playlist que o bar toca ou que os músicos tocam? Eles têm uma métrica, né? Eles fazem por amostragem. São 2 tipos, se não me engano, são 2 tipos de forma. Tive essa dúvida, porque como é que o músico vai disponibilizar todo o repertório ou uma playlist que toca no bar, né? Eles fazem por amostragem de quantidade de pessoas que estão lá e também os bares passam também suas playlists que tocaram. Então, são dessas formas, assim. Mas, no geral, é por uma amostragem que eles fazem. E como tu tens trabalhado, né, na área cultural em relação ao direito autoral? De várias formas, né? O meu escritório, ele faz toda a parte de cultura. Então, a gente atende desde artistas independentes, produtoras, gravadoras, editoras de livro. Eu trabalho muito com audiovisual, né? Porque é uma indústria que está muito em expansão e é uma área que eu tenho muita afinidade. Mas, enfim, a gente tem inúmeras questões, né? Desde, como a Elaine estava falando, com relação a fazer um clearance, que pode ser um clearance de uma obra audiovisual, como pode ser também de uma peça teatral, como pode ser, enfim, a gente pode fazer clearance de várias... de qualquer produto cultural, na verdade. Uhum. Joia, gente, tem tanta coisa aqui que a minha diretora de conteúdo separou para a gente conversar e eu nunca tive um roteiro, estou me sentindo tão importante. É possível viver de direito autoral no Brasil? Claro que é possível, claro que é possível. E eu acho que, como eu estava falando, quanto antes você tiver essa noção desses conceitos e para entender o que você está negociando, entender se você está cedendo, se você está só autorizando, você se apropriar disso, você consegue ter mais sucesso, digamos assim. Mas, claro, que esse sucesso com relação a direitos autorais vai muito depender de que área que você está, de que tipo de escolhas você faz. Mas isso é muito importante. Por exemplo, a Anitta é uma pessoa que é uma artista que entende de todas essas questões burocráticas, essas questões negociais. E, enfim, eu acho que quanto antes você entender isso, menos erros você vai cometer na sua carreira. Eu falo algo muito parecido quando eu falo de produção de gestão cultural, né? Eu falo assim, quando você não precisa saber fazer o teu projeto. Aliás, você, artista, não precisa fazer o teu projeto cultural ou administrar sozinho a sua carreira. Mas você tem que saber como funciona o processo, sabe? É igual quando a produtora tem que saber conversar com os técnicos na hora que contrata alguém. Eu tenho que entender o que o artista quer. É a mesma coisa. O artista, ele precisa entender a cadeia, não saber botar a mão na massa, eu acho, né? Mas ele tem que entender como esse processo funciona, até para ele ter um plano de carreira, né? Claro. E não era tão comum se falar sobre isso, né? E os artistas, eu acho que também não gostam muito ou não gostavam muito de estar nessa parte burocrática ou de entender essa parte burocrática. Por isso que a gente vê muito até no mundo da música, né? Hoje, contratos terem que ser revistos porque foram assinados no começo da carreira de artistas e daí vieram a fazer sucesso. E eles acabaram cedendo mais do que gostariam, mais do que imaginavam que estavam cedendo, né? Imaginavam que estavam só autorizando e, na verdade, estavam cedendo. Isso aconteceu recente com
Roberto e Erasmo, com as músicas do Roberto e Erasmo, que eles cederam para a Universal Music e agora estavam tentando rever. A Flávia Gil recuperou todo o processo do Gil, de começo de carreira. Quando eles abriram a editora, agora, né, mais recentemente, e aí ela conseguiu reverter tudo isso, porque ele também tinha, assim, vendeu a alma, né, no começo da carreira, sem saber. Uma questão muito simples, que é você entender o que é cessão e o que é licença. Eu acho que isso talvez seja uma das prioridades para os artistas entenderem, né? Porque a cessão é uma transferência de titularidade. Então, você está cedendo os seus direitos autorais para uma terceira pessoa. Gosto de fazer essa analogia, você está vendendo. E a licença, você está alugando. Então, você pode alugar para várias pessoas. Agora, ceder, você vai ceder para uma, ela vai ser proprietária daquela lá, ela que vai administrar. Você nunca vai deixar de ser autor, mas a titularidade já não é mais sua. E essa questão das plataformas, né, das músicas, dos filmes estarem nas plataformas digitais, as músicas no Spotify e outros streams, isso muda a legislação do direito autoral? Não muda. Inclusive, assim, a nossa legislação de direito autoral, ela é de 1998, então tu imagina, em 98 a gente estava ali na internet de escada. Quanta coisa mudou em tão pouco tempo. Ela não é uma legislação exatamente antiga, né? O nosso Código Penal é de 1940, né? E está atual ainda, né? Mas, por ser uma questão que a gente está falando sobre evoluções tecnológicas e como isso impacta, então ela já é uma legislação, digamos, antiga e que precisa de algumas atualizações. Claro, a gente não tem uma previsão ali de streaming, obviamente. Nem imaginávamos que teria streaming. Sim, né? Imagina. Mas e quais seriam essas atualizações? Essas atualizações, elas são feitas com modernizações na lei, com tratados, com adequações a tratados internacionais que falam sobre esses temas de internet, enfim. A gente tem diversas propostas de modernização da nossa lei de direitos autorais, né? E esperamos que seja... Um dia. A gente tem muita coisa para rever nela. Helene, já acabou? É isso mesmo? Acabou, Bárbara. Não acredito, gente. Mas olha só, a gente tem, durante as conversas, muitas referências, né? Você falou do site do domínio público, então nós vamos colocar na descrição do vídeo. O povo adora fazer assim, legal, né? Lá embaixo, na descrição do vídeo. E às vezes a pessoa está no celular, não entende, enfim. Mas a gente vai colocar, já está na descrição do vídeo, todas as referências que pudermos, livros que possam ajudar, coisas que a Nana Chara indicou, coisas que nós, né, na nossa formação, estamos sempre lendo, sempre consultando. Então é isso, minha amiga Bárbara. Nana, deixa o teu @ para as pessoas entrarem em contato contigo, claro, com o teu escritório, para quem Nana se interessa. Chara, nanachara.g e Piazentin Advogados no Instagram ou no Google. A gente vai tá na descrição. Agora já está na descrição. Muito bom. Olha, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar com a gente. Para mim foi uma aula, porque esse assunto é um assunto que eu realmente não conhecia esses detalhes todos e vou procurar para poder me certificar dos meus trabalhos aí. Obrigada, Nana, obrigada pelo convite. E obrigada a você por ter vindo explicar tudo isso. A gente tem, né, deixo claro, assim, isso aqui a gente quer que essa série seja um primeiro passo para quem está começando, para quem tem dúvidas. Então, acho que foi muito valiosa a tua participação. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Você nos assiste via canal Café Maestro Produções e nos ouve no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Cultura e Informação conta com patrocínio da Prefeitura de Itajaí e Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Sorrir.